maravilhoso, Deus é poderoso, por mais essa oportunidade que Ele nos concede nesta noite, estarmos aqui juntamente com os irmãos, nesta campanha, nesse culto de libertação, e cremos que o libertador, nosso Senhor, Ele se faz presente neste lugar. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, Marcos capítulo 5. Aleluia. Louva a Deus pela vida do nosso irmão evangelista Antônio. E servo do Senhor, que tem batalhado, esforçado na obra do Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, que a recompensa vem do Senhor. Louvado seja Deus. Vemos aí, temos contemplado a luta do nosso irmão, mas a vitória será maior. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, diz a palavra do Senhor: chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda por cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Até aqui, louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, culto de libertação. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que Satanás, ele tem escravizado muitas vidas. Nós sabemos que Satanás, ele está destruindo muitas famílias, muitas pessoas. Que esse é o papel de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas nós temos também a certeza que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E Jesus Cristo veio para libertar o homem das mãos de Satanás. E Jesus Cristo veio a este mundo, aleluias, no propósito de libertar as almas oprimidas. Aleluia. E eu creio que é do coração de Deus, quando as igrejas do Senhor fazem campanha de libertação, porque nós vivemos dias, irmãos, aleluia,
igreja mesmo entrar em oração, é preciso a igreja clamar ao Senhor para que as vidas venham ser libertas. Aleluia. O que Satanás tem feito ultimamente, deixam as pessoas horrorizadas, deixam as pessoas sem entender o que está acontecendo, neste mundo. Muitos falam, são coisas escandalosas, são coisas terríveis, e só um que pode mudar essa situação, e só tem um que pode mudar essas coisas, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós sabemos que Satanás era anjo que vivia no céu com o Senhor, mas devido à sua rebeldia, devido a tudo aquilo que desagradou a Deus, que está no posto mais do que Deus, foi expulso ali dos céus, foi expulso do céu, e muitos ali os acompanharam. E são muitos demônios que vivem ao redor da terra, destruindo vidas, escravizando vidas, maltratando vidas. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que ama o ser humano, feito a sua imagem e a sua semelhança. O nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele prometeu que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, na cabeça do diabo. Aleluia. O profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. O profeta messiânico, ele profetizou: olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E essa promessa Deus cumpriu, Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo. Esse Deus forte, esse Deus poderoso, esse príncipe da paz, esse conselheiro, louvado e exaltado no nome do Senhor Jesus. E Jesus veio, nasceu. Ele diz na sua palavra em Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, aleluia, é aquele que pode te ajudar. Jesus Cristo é aquele que pode te libertar. Jesus Cristo é aquele que quer te, aleluia, tirar esse fardo pesado sobre a sua vida. Jesus Cristo é aquele que pode nesta noite te dar a vitória. Talvez você tenha batido em várias portas, procurando uma solução, procurando uma ajuda, e ainda não encontrou, mas nesta noite eu quero te dizer: Jesus Cristo de Nazaré, Ele pode te ajudar. Só depende de você abrir o seu coração e crer que Jesus Cristo é o libertador. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas pessoas hoje estão sofrendo, irmãos. O diabo está escravizando, o diabo está maltratando, o diabo está acorrentando. Talvez muitas pessoas falam: eu queria me libertar dessa situação, eu queria que alguém me ajudasse a sair dessa situação. Mas o único que pode te ajudar é Jesus de Nazaré. Esse homem que nós lemos aqui nessa passagem, diz a palavra do Senhor,
sepulcros. O homem saiu, vamos dizer, do cemitério, fala a palavra. Ele vivia no cemitério, vivia pelos montes, vagando, sendo escravizado pelo diabo, se machucando com as pedras. E quando ali Jesus desce do barco, aquele homem chega e se prostra diante de Jesus. Ou melhor, não foi nenhum homem que prostrou, mais os demônios, os espíritos imundos. Ei, eles sabem, eles obedecem a Jesus Cristo. O diabo, aleluia, ele sabe que com Jesus ele não tem vez. Ele sabe que com Jesus ele não pode nada, aleluia. O nosso Deus é poderoso. Ele se prostrou diante de Jesus. Agora uma coisa que eu quero dizer nesta noite: não podemos brincar com os demônios. Aleluia. Com Jesus, Jesus sim, ele obedece. Jesus sim, aleluia. Ele sabe, aleluia, que não é brincadeira. Infelizmente muitas pessoas hoje querem brincar com os demônios, querem brincar com os espíritos imundos. Aleluia. Uma coisa, Jesus foi tentado por ele lá no deserto, mas Jesus venceu com a palavra. Ele tentou Jesus com a palavra. Mas se o Senhor é Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Se tu obedece o Senhor, aleluia, lança-te daqui abaixo. E está escrito: teus anjos vai te segurar, não vai deixar você machucar, não vai deixar você morrer. Jesus Cristo respondeu: vai de Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiro Satanás falou: irmão, olha, mostrou todas as riquezas, tudo para Jesus. E falou: se prostrares e me adorares, tudo isso aqui será assim. Jesus respondeu: vai de Satanás. Só o Senhor meu Deus deve ser adorado. Só o Senhor meu Deus deve ser glorificado. Então a igreja do Senhor, aquele homem, aleluia, prostrou, aqueles demônios prostrou diante de Jesus. Aleluia. E disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, ó Deus, que não me atormente. Jesus já lhe ordenou aqueles demônios que saíssem daquele homem. Mas Satanás sabe, irmãos, que ainda não é o dia dele ser lançado definitivamente no inferno. Aleluia. Então ele falou: olha, não nos lança aqui dessa província, mas nos deixa por aqui. Mas vai chegar um dia que todos eles serão lançados para eternamente no lago de fogo, de enxofre, que é o inferno. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Então Jesus olha para aqueles demônios. Qual é o teu nome? O nome é Legião. Ei, eram milhões de demônios que estavam na vida daquele homem. Hoje não é diferente. Há muitas pessoas nessa situação.
Há muitas pessoas que estão sendo aprisionadas pelo diabo. Há muitas pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás. Aleluia. E tem umas que não é poucos, não, são muitos. Mas Jesus Cristo é o libertador. Jesus Cristo é o único que pode libertar a sua vida. Jesus Cristo é o único que pode mudar a sua vida nesta noite. Se você está me ouvindo nesta noite no seu lar, aonde você está, aleluia, Jesus Cristo quer mudar a sua vida, aleluia. E aquele espírito de mundo, irmão, deixou aquele homem, porque ele tem um encontro com Jesus. Muitas pessoas têm procurado muitos lugares atrás de uma libertação, atrás de alguma pessoa que possa ajudar, como eu já falei nessa noite. Mas enquanto não tiver um encontro com Jesus, que é o libertador, como já foi falado aqui nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, e você conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. João 8,32. João 8,36. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos vão falar, eu sou livre. Eu não estou aprisionado. Aleluia. Aleluia. Eu faço o que eu quero. Engano da pessoa. Eu posso beber o dia que eu quero. Eu posso ir para as festas o dia que eu quero. Eu posso prostituir, eu posso roubar, eu posso matar. Aleluia, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Eu sou livre, não. Você está sendo escravo do diabo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, aleluia, nos diz que o salário do pecado, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Alguns podem falar, mas todos vão morrer. Mas essa morte que a palavra do Senhor nos fala é a morte eterna, é o sofrimento eterno. Aleluia. É onde a pessoa será lançada definitivamente para um lugar, para o inferno. Mas aí Jesus disse, olha, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje você tem escolha. Hoje você tem dois caminhos para escolher: Jesus Cristo, que é a salvação, ou o mundo, que é o inferno. Louvado seja Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar em seu coração nesta noite, tocar em seu coração nesta noite. Você necessita de Jesus Cristo, e você necessita desse libertador, e você precisa desse libertador. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Não é isso, igreja. As pessoas hoje estão sofrendo, mas muitos não querem dar lugar para Jesus. As pessoas hoje reconhecem que precisam de uma mudança, de uma transformação, mas muitos ainda estão com seus corações fechados para Jesus. Muitas famílias estão sofrendo, muitas famílias
Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode trazer a paz para o seu lar. Ele é o único que pode acalmar essa tempestade sobre a sua vida. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, ele não é impassível. O Espírito Santo, aleluia, aleluia, igreja do Senhor, a batalha é trabalho, a batalha é trabalho, há muitas vidas sofrendo. Muitas vezes nós olhamos assim e falamos: está sofrendo porque quer. Muitas das vezes olhamos assim, aleluia, e até não julgamos errado. Muitas das vezes olhamos assim e falamos: essa aí não tem jeito, essa aí não tem jeito. Mas isso é obra do diabo. Nós sabemos que o ser humano ele foi feito com amor pelo nosso Deus. Nós sabemos que o amor de Deus pelo ser humano, pelo qualquer um, aleluia, sem acepção de pessoas, pode ser ele drogado, pode ser ele, aleluia, uma prostituta, pode ser ele, aleluia, um alcoólatra. Jesus o ama, Jesus o quer salvar, Jesus o quer libertar. Glória seja Deus. Deus ele não faz exceção de pessoas. Deus ele ama o pecador, ele odeia o pecado, mas o pecador ele ama e ele quer libertar e ele quer salvar. Louvado seja Deus. Muitas das vezes as pessoas não entendem. Vê a pessoa lá jogada no chão, bêbada. Vê a pessoa lá prostituída. Vê a pessoa lá, aleluias, roubando, matando. Jesus dá os resgata, o liberta, o transforma. E muitos depois de ser aquela pessoa com a Bíblia indo para a casa do Senhor, adorar o Senhor. E muitos falam: depois que matou, depois que roubou, depois que prostituiu, depois que fez isso, depois que fez aquilo, está indo para a igreja agora e diz que está salvo, que está transformado. Mas isso é a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo pega o oprimido. Jesus Cristo pega aquele que a sociedade não dá mais nenhum valor. Jesus Cristo pega aquele que a família já desistiu. Jesus Cristo pega aquele que está lá na lama, no lamaçal do pecado. Pega ele, transforma, coloca ele veste nova, coloca ele um anel no dedo e mostra para o mundo que ele é o libertador, que só ele pode transformar as vidas. Louvado seja Deus. Então você que está me ouvindo nesta noite, talvez você pode já até ter falado: na minha vida não tem mais jeito. Eu já cometi várias coisas, já fiz muitas coisas erradas. Não tem mais jeito para a minha vida. Tem sim. Tem sim. Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário por você. Jesus derramou seu sangue ali na cruz do Calvário por você. Aleluia. Ele não morreu ali na cruz do Calvário pelo justo, não. Ele morreu por você, pecador, que está me ouvindo nessa noite. Aleluia. A morte de Jesus ali não foi para um grupo de pessoas, não. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Ele deu a sua vida ali pelo mundo inteiro. Aleluia. A sua salvação, a sua libertação já foi paga por Jesus. E foi preço de sangue. Aleluia. Hoje você tem direito da vida eterna, só depende de você. Hoje você
dizer você é liberto, só depende de você. Faça como Zaqueu, e teve o desejo de ter encontro com Jesus. Zaqueu era um pecador, cometia coisas erradas, mas um dia Jesus ia passando por aquele lugar. Zaqueu, hoje eu tenho que ter um encontro com Jesus. Hoje eu quero a minha libertação, hoje eu quero a minha transformação. E Jesus ali levou, chamou Zaqueu, desce daí, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Jesus está fazendo Jesus quer entrar na sua casa nesta noite. Jesus quer, aleluia, entrar no seu lar nesta noite. Você tem abrido o seu lar para muitas coisas. Você tem aberto o seu lar para muitas pessoas. Você tem aberto as suas portas para muitas pessoas. Mas muitas das vezes Jesus tem batido em sua porta e você continua com a sua porta fechada. Ei, hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de libertação para a sua vida. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite, aleluia, de transformação na sua vida. Hoje é uma noite de vitória na sua vida. Mas vai depender de você abrir o seu coração para Jesus nessa noite. Vai depender de você e falar: Jesus, entra em minha casa. Jesus, muda a minha vida. Jesus, me liberta. Jesus, me transforma. E você vai ver a transformação que Jesus vai fazer na sua vida. Eu não nasci no berço evangélico. Muitos que estão aqui não nasceram no berço evangélico. E se não fossem as misericórdias de Jesus sobre a minha vida, se eu não tivesse, aleluia, entregado a minha vida ao Senhor, se eu não tivesse tido esse encontro com Jesus, hoje eu não estaria aqui, aleluia. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele me encontrou, Ele me achou, Ele me libertou. Ele libertou muitos que estão aqui nesta noite. E não será diferente na sua vida se você crer nesta noite. Se você procurar uma igreja evangélica, se você procurar, aleluia, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho de salvação, uma igreja que fala do verdadeiro Jesus Cristo, uma igreja que prega Jesus ressurreto, uma igreja que fala que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo, você vai encontrar refúgio para a sua alma. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe. Muitos, infelizmente, estão procurando muitos lugares. Muitos têm feito muita simpatia para Deus libertar. Muitos têm procurado muitos centros e macumbas. Aleluia. Mas nenhum deles pode transformar a sua vida. Nenhum deles, aleluia, tem poder para te libertar. Só tem um que pode te libertar: Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aleluias. Ele é Jesus Cristo, o Príncipe de Paz, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, que essa igreja está adorando nessa noite. Aplaude Ele nessa noite. Eu agradeço a minha autoridade em nome de Jesus. Louvado seja